Quer saber o seguinte, que conselho o senhor daria, como é que a pessoa comum, que não é estatístico, não é especialista em estatística, bate o olho num número aí, de qualquer pesquisa, sei lá, dados do IPEA, dados da FGV, segundo um estudo publicado por Harvard, segundo um estudo publicado de Oxford, tudo carteirada, pá. Aquele monte de número, às vezes gráfico, e muitas vezes, hoje em dia, infelizmente, estão fazendo mais política do que ciência. As decisões científicas são políticas. Você decide politicamente, vou trancar todo mundo em casa, vamos tocar o terror. Você tocar o terror e dizer que vai morrer todo mundo. Aí vira para os cientistas, arrumem números, gráficos, tabelas aí, arrumem argumentos para eu dizer por que eu tenho que deixar todo mundo em casa, por que eu tenho que dispensar licitação na compra de insumos para qualquer doença, que eu não posso falar o nome aqui, senão cai a live, de picadinha, para comprar picadinha lá de laboratório estrangeiro, eu preciso de argumentos, tocar o terror. Então, arrumem argumentos para mim. Aí você vai ver. Daquela coisa, se você torturar os números, eles dizem o que você quiser. Você pode dizer que o copo está meio cheio, dizer que o copo está meio vazio, com o mesmo número. Você pode dar uma notícia positiva, otimista ou pessimista, com o mesmo número. Então, assim, como é que a pessoa comum bate o olho no número desse aí? 47% da população brasileira é a favor do policial bater no bandido na hora que dá um corretivo no bandido. Esse número, de onde vem? Ele é certo, é errado, é muito, é pouco? O que o senhor diria assim, para a pessoa comum quando bate o olho nesses números, seja na internet, seja na velha imprensa, bate o número, e aí, como é que a gente trata com isso? Essa é uma coisa que sempre me preocupei nos meus cursos, nas minhas aulas de física, principalmente com alunos de primeiro colegial, olha só, lá atrás e tal. Existe uma coisa chamada ordem de grandeza. Se eu perguntar para você assim, quantas gotas cabem numa caixa d'água de 1.000 litros? Você vai falar, pô, não sei. Mas se você usar o bom senso, você vai chegar numa ordem de grandeza, né? Por exemplo, quantas gotas cabem numa tampinha? Quantas tampinhas cabem numa xícara? Quantas xícaras cabem no copo? Quantos copos cabem num litro? Quantos litros cabem numa caixa d'água? Chegou no número. Claro que isso já tem que fazer um monte de conta para não se enganar. Mas você pode chegar numa ordem de grandeza. Vamos falar de um vídeo que eu ia mostrar de um erro, né? O Lula falou assim, porque nós estamos terminando de construir, que estavam paradas 185 milhões de casas. Quer dizer, se o povo tivesse uma informação e parasse para pensar um pouquinho, peraí, nós temos 210 milhões de habitantes no Brasil. Então, 185 milhões dá quase uma casa para cada habitante. Pô, aqui em casa nós somos em 3, eu quero 3 casas para mim. Entendeu? Então, esse número, 185 milhões de casas, é um absurdo do ponto de vista de ordem de grandeza. Então, infelizmente, tudo começa lá na educação, lá na formação inicial. Então, o que é bom para o governo hoje? Que o cara seja um analfabeto, como o presidente não gosta de ler. Isso é um belo exemplo para a criança, né? Então, não tem saída se não começarmos lá na pré-escola, educando as crianças a terem essa visão, ensinando algumas coisas da vida, sabe? Do comercial, da porcentagem, daquilo que ele vive dentro da matemática. Talvez diminuíssemos essa quantidade de enganados que nós temos aí.